Fala meus amigos do Diário Celeste, estamos aqui para mais um pré-jogo. Cruzeiro e Emelec jogam nessa quarta-feira às 9h30, o jogo acontece no Equador, mando de campo do Emelec. E acontece aí pela terceira rodada da Copa Libertadores e a gente vai trazer tudo para vocês aqui sobre essa partida. E uma novidade é que a partir de hoje os nossos vídeos que a gente só postava lá no YouTube estarão disponíveis também para quem segue a gente no Facebook. Então se você estiver assistindo pelo Facebook, a gente também tem o nosso canal no YouTube. Para você conhecer é youtube.com/Diário Celeste, a gente posta esses vídeos lá também. E a partir de hoje estaremos postando aqui no Facebook também, mas sai primeiro lá no YouTube e na sequência a gente divulga para vocês aqui no Facebook. Então o Cruzeiro aí voltando a enfrentar uma equipe equatoriana pela Copa Libertadores. Cruzeiro e Emelec jogaram apenas duas vezes em toda a história. Esse confronto aconteceu em 2001 pela Copa Libertadores. No jogo de ida o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão, 2 gols do Giovani, e no jogo de volta o jogo ficou em 0-0. Então o Cruzeiro tem aí um retrospecto bom contra o Emelec, 2 jogos, uma vitória e um empate. E contra equipes equatorianas o Cruzeiro também tem um bom retrospecto, são 10 jogos, o Cruzeiro venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Então o Cruzeiro aí com um retrospecto muito bom contra a equipe equatoriana, destacando que esses números são apenas pela Copa Libertadores, não é no geral do confronto com equipes equatorianas, só dando esse destaque para vocês também. A gente sabe que o Cruzeiro está com 100% nessa fase de grupos na Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Huracan na Argentina e venceu o Deportivo Lara jogando no Mineirão por 2-0. E o Emelec não está tão bem assim, apesar de estar na segunda colocação desse grupo B da Libertadores. O Emelec jogou 2 partidas, foram 2 empates e ainda não marcou gol pela Libertadores. E o Emelec também pelo campeonato equatoriano não está tão bem assim, ocupa a 10ª colocação. E dos 7 jogos que jogou pelo campeonato equatoriano, o Emelec venceu apenas 3. Então o setor ofensivo do Emelec não vem funcionando e isso está prejudicando muito a equipe equatoriana. A gente espera que não funcione novamente, que o Cruzeiro passe em branco sem sofrer gols e consiga vencer mais uma partida, porque vencer essa terceira rodada fora de casa vai dar um pouco mais de tranquilidade ao Cruzeiro e o Cruzeiro vai seguir firme na luta pela liderança do grupo e liderança geral também na Libertadores, que é muito importante. O Cruzeiro chegou ainda na segunda-feira em Guayaquil, no Equador. O Cruzeiro já está lá para a preparação, treinou nesta terça-feira e vai também fazer o reconhecimento do gramado. E o Cruzeiro tem algumas voltas aí, o Edilson e o Rodriguinho, que foram poupados no final de semana diante da equipe do América pela semifinal do Campeonato Mineiro. Eles retornam, estão com a equipe. E também tem um retorno do Raniel, que já foi relacionado no final de semana, volta a ser relacionado agora pela Libertadores, se recuperou da lesão. E o David, que está sentindo aquele problema no tornozelo, a pancada que sofreu contra a equipe da Patrocinense, ele não viajou com a equipe. Outro que não viajou com a equipe também foi o Vinícius Popó, mas esse não é problema com lesão. Ele vai jogar na quarta-feira pela equipe Sub-20 do Cruzeiro, na Copa do Brasil Sub-20. Então foi liberado pelo Mano Menezes e ficou no Brasil para jogar essa partida com a equipe Sub-20 do Cruzeiro. Então Vinícius Popó e David não estarão nem no banco de reservas nessa partida contra o Emelec. Nessa segunda-feira a gente teve a notícia que o Thiago Neves foi liberado por processo de preparação física. Ele ainda não viajou com a equipe e ainda deve demorar alguns dias aí até que seja liberado para ser relacionado pelo Mano Menezes. Então o Thiago Neves recuperado também daquele problema na panturrilha e em breve deve aparecer entre os relacionados aí. Ainda não foi nessa partida contra o Emelec. Então o Cruzeiro aí deve ir a campo com aquela escalação tradicional que a gente já está ficando bem acostumado, está se tornando o time titular do Cruzeiro e a gente vai mostrar para vocês também que deve ser o Fábio no gol, Edilson e Egídio nas laterais, a dupla de zaga formada por Dedé e Léo, meio de campo com o Lucas Romero, o Henrique, um pouco mais à frente a gente tem o Robinho, o Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel. E no ataque, obviamente, o Fred, que vem de 3 gols aí pelo Campeonato Mineiro, pediu música no último final de semana e tá muito bem. É o artilheiro do time na temporada e é também o artilheiro do time no Campeonato Mineiro, mas ainda não marcou gol pela Copa Libertadores. A gente espera que ele desencante na Libertadores nessa partida contra o Emelec e o Cruzeiro vença mais uma partida. Como a gente disse, o grupo do Cruzeiro tem um Cruzeiro na primeira colocação e o Emelec vem logo atrás na segunda colocação, mas o Cruzeiro com 100% de aproveitamento e o Emelec com 2 empates nas 2 únicas partidas que disputou. A gente falou aqui no começo do vídeo que a equipe do Emelec vem muito mal ofensivamente, tanto é que ocupa a 10ª colocação no campeonato equatoriano, mas a gente não pode entrar achando que o jogo vai ser fácil, assim como muita gente estava achando no último meio de semana contra o Deportivo Lara. Libertadores não tem jogo fácil, não tem time bobo, a gente tem que entrar com bastante atenção para tentar buscar a vitória, porque a vitória é muito importante para o Cruzeiro seguir firme. No ano passado a gente passou aperto para classificar
Graças a Deus esse ano tá bem diferente, o Cruzeiro venceu os 2 primeiros jogos, um fora de casa e um em casa, e agora tem essa oportunidade de vencer para ficar um pouco mais tranquilo ali na liderança com 9 pontos. O grupo do Cruzeiro a gente sabe que teoricamente não é um grupo muito difícil, mas é óbvio que exige uma atenção a mais contra esses times, porque qualquer vacilo aí pode resultar num empate, numa derrota que acaba complicando um pouco mais lá na frente. E na Libertadores é importante somar o maior número de pontos possíveis para a gente terminar aí na primeira colocação geral da fase de grupos entre todos os grupos da Libertadores. Então a gente espera que o Cruzeiro vença e vença bem. E a gente quer saber de vocês também quanto vocês acham que vai ficar essa partida. Deixa aqui nos comentários quanto é que você acha que vai ficar essa partida entre Emelec e Cruzeiro. Se você acertar o palpite, a gente bate uma print e mostra aqui no nosso pós-jogo. Lembrando para você que assim que a partida acabar a gente grava, edita e posta o pós-jogo. Então algumas horas aí, 1h30 mais ou menos depois da partida acabar, pode entrar aqui no nosso canal que tem um pós-jogo. Se você estiver assistindo pelo Facebook, entra lá no YouTube também, se inscreva, dê essa moral pra gente. E lembrando pra você que todo dia tem vídeo novo aqui no Diário Celeste, a gente trazendo aí as principais notícias do Cruzeiro. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais e fique sempre muito bem informado sobre o Cruzeirão Cabuloso. E a gente espera que venha mais uma vitória nessa Libertadores 2019. Esse foi o nosso pré-jogo de hoje, até a próxima.